Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Vou te ensinar os dois temas que mais caíram no vestibular da Unicamp nos últimos 5 anos. Os temas são o período joanino e o segundo reinado. Eu listei os temas das questões dos últimos anos e percebi que esses daqui são os mais cobrados. Claro que vamos aproveitar esse momento para fazer uma revisão deles. Topa? Então vamos lá. Essa é uma aula muito especial do canal 10 de História, né? Você pode perceber que a gente tem aulas que se aprofundam em todos os temas que a gente vai abordar aqui, né? Os links para elas estão aqui na descrição, tudo bem? Então você pode clicar para se aprofundar se você precisar e depois vai direto para o site praticar para fazer exercício de uma lista específica sobre o vestibular segunda fase Unicamp, tá certo? Então abre aí o seu material e bora começar a anotar. Primeiro, vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Vamos ver onde entra a vinda da família real que dá origem ao chamado período joanino. Repare que temos muitos processos acontecendo, por isso eu vou marcar a independência dos Estados Unidos, um grande fator de influência para os próximos anos e eventos, como a independência do Haiti em 1804, por exemplo, e os demais países latino-americanos. Mas se na América a gente tem esses processos, vamos ver o que está rolando na Europa. Observe que o iluminismo, que começa na Inglaterra com John Locke no século XVIII, vai se espalhando pelo continente, ficando extremamente forte na França, e é uma das causas da Revolução Francesa. Com o fim da Revolução Francesa, entramos em um período muito importante para a Europa, chamado de Era Napoleônica, e é justamente aí que se encaixa o nosso período joanino, pois Dom João VI saiu de Portugal para não ser derrotado pelas tropas napoleônicas. Lembra? Repare que esse período vem da metade da Era Napoleônica até um ano antes da independência do Brasil, e uma coisa tem tudo a ver com a outra. Ótimo! Agora que já percebemos que o período joanino está no começo do século XIX, podemos defini-lo da seguinte maneira. Período joanino é o período em que a família real portuguesa governou todo o Império Português a partir do Brasil. Ou seja, o rei e a corte portuguesa estavam no Brasil nesse momento, entre 1808 e 1821. Tá certo? Importante dizer que esse período pode ser chamado também de inversão brasileira. Anota aí, inversão brasileira. Horas, mas por que inversão? É que se por 308 anos o Brasil foi governado desde Portugal, agora é Portugal que é governado desde o Brasil. Tá certo? Agora, repara na tabela que eu montei para te ajudar a se organizar. Eu estruturei a tabela da seguinte forma, me acompanha aqui. Política, economia, sociedade, arte, revoltas e feitos de Dom João. Tudo bem? Do ponto de vista político, é um período que marca o início do processo de independência do Brasil, pois estrutura uma forma de governo com um palácio imperial, com órgãos administrativos, a presença de membros do governo português. Isso ensina, ou seja, mostra para a elite brasileira como se fazia para governar. Do ponto de vista político ainda, podemos dizer que representantes do governo inglês passam a frequentar o Brasil, o que significa que começamos a estreitar laços com a Inglaterra. Tá certo? Lembra, período joanino, o Brasil ainda não é independente de Portugal, né? Não é. Agora, do ponto de vista da economia, bom, aqui é importantíssimo dizer o seguinte. É justamente no período joanino que temos a abertura dos portos às nações amigas, em 1808, o que significa o fim do pacto colonial. E também temos nesse período, né, os tratados de navegação e comércio que colocam os produtos ingleses no Brasil. Não apenas produtos ingleses, evidentemente, né? De outros países também. Anotou aí, então, abertura dos portos e tratados de navegação e comércio. Vale lembrar que Dom João VI liberou a instalação de fábricas no Brasil. Mas isso não foi para frente, porque era muito barato importar produtos europeus e as fábricas brasileiras não conseguiam competir por falta de mão de obra, por exemplo. Do ponto de vista social, temos várias coisas. A primeira
é que a vinda da família real mudou hábitos, introduziu o hábito de frequentar os recém-criados cafés, por exemplo, de ir ao recém-construído teatro, de fazer piqueniques, trouxe mudanças para a moda também, além de outras coisas. Agora, para as mulheres, significou mais liberdade, mais vida social. No período colonial, as mulheres ricas praticamente não saíam de casa, mas agora, sob influência dos hábitos europeus, era mais fácil para uma mulher sair de casa para ir à igreja, por exemplo, ou à casa de uma amiga, sempre acompanhada, evidentemente. A arte também é um fator importantíssimo nesse momento. Dom João encomendou a vinda de pintores franceses para que retratassem o cotidiano do Rio de Janeiro. Os indígenas, as cidades, as plantas brasileiras, os africanos escravizados, enfim, tudo que pudesse identificar o Brasil e apresentar o Brasil no exterior. Debré e Tonet são os dois maiores pintores desse período. É importante dizer que este é um olhar estrangeiro sobre o Brasil. Então são franceses, europeus olhando para o Brasil e não brasileiros descrevendo o país. Tudo bem? Não se esqueça disso. Agora, sobre as revoltas, temos uma muito significativa, a Revolução Pernambucana. É uma revolta causada pelos aumentos de impostos e pela crise econômica, já que com a corte no Rio de Janeiro, essa cidade passou a receber muita atenção, com reformas, obras, e canalizou, os recursos para ela, inclusive comida. Então as coisas eram enviadas para serem vendidas no Rio de Janeiro. Tudo bem? Assim, Pernambuco, assim como as outras províncias, vai passar por uma crise de abastecimento, o que leva à revolta. A revolta em si não traz grandes consequências para a família real, mas é a terceira grande revolta no Brasil com influência iluminista. Dentre as realizações de Dom João, já citamos algumas. O teatro, reformas urbanas, mas ele também cria uma escola de medicina, escola de engenharia, além do jardim botânico para fazer estudo de espécies de plantas no Brasil e do Banco do Brasil para fazer financiamentos e investimentos. Tá bem? Lembrando, o período joanino termina com a volta de Dom João a Portugal por conta de uma revolta que aconteceu lá, que exigiu o retorno dele, a chamada Revolução do Porto, ou a Revolução Liberal do Porto, em 1821. Tá certo? Tudo bem? Ótimo. Agora vamos para a segunda parte da aula. Vamos localizar agora o segundo reinado. Veja, coloquei aqui numa linha do tempo o segundo reinado. Claro, antes dele vem o período regencial, antes do período regencial vem o primeiro reinado, certo? Percebeu? Se esticar essa linha do tempo, a gente chega no período joanino, viu só? Então uma coisa leva a outra. Importante mostrar que enquanto acontecia o segundo reinado aqui no Brasil, a Europa passava pela segunda revolução industrial e os países vinham produzindo legislação trabalhista, cidades, fábricas, a África e a Ásia vinham sendo colonizadas, localizou ali a revolta de Taiping e a Guerra do Ópio, tá vendo? Enquanto a Europa está no imperialismo, o Brasil está no segundo reinado. Agora, a definição que podemos dar para o segundo reinado é bastante simples. Segundo reinado é o período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro II. Isso aconteceu entre 1840 e 1889, desde o golpe da maioridade, que põe fim ao período regencial, até a proclamação da República. Certo? Anotou aí? Bom, assim como fizemos com o período joanino, vamos montar essa tabelinha aqui. Veja só, política, economia, sociedade, arte, revoltas e crise do segundo reinado. Vamos lá? Primeiro, a política. É importante esclarecer que o império no Brasil não era absolutista, era liberal, já que tinha uma constituição, direitos, eleições para senadores e deputados, por exemplo. Tá certo? Do ponto de vista político, ainda temos que frisar que Dom Pedro II era apoiado pelos latifundiários e que os dois partidos, Partido Liberal e Partido Conservador, possuíam mais semelhanças do que diferenças. Lembra? Não há nada mais liberal que um conservador no poder, nem mais conservador que um liberal na oposição. Lembra dessa frase? E dessa imagem aqui, do fiel da balança diplomática?
Lembra disso? Bom, nesse ambiente, os cafeicultores paulistas, sobretudo, vinham ganhando cada vez mais poder e se firmando junto a outros latifundiários como os grandes líderes políticos. Lembre-se das fraudes eleitorais e do voto de cabresto, tá certo? Agora, do ponto de vista da economia, temos que nos lembrar que o Brasil se manteve a todo esforço no modelo do plantation, isso é, escravismo, exportação, produtos primários, com os principais produtos, né, café, açúcar e algodão. Lembra daquela variação, né, na importância do algodão por conta da Guerra Civil Americana e o escravo. Tudo bem? Lembrou do plantation? Ótimo. Nosso maior produto, o café, teve duas fases importantes. A primeira no Rio de Janeiro e Vale do Paraíba, lembrou? E a segunda no interior de São Paulo, tá certo? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Mas tem um ponto que é relevante. Nossos esforços em manter o plantation levaram o Brasil a ser o último país a manter a escravidão, ou seja, o último país a abolir a escravidão. E isso se deu pois a elite paulista, assim como a carioca, desrespeitou a lei que proibiu o tráfico negreiro de 1831, a Lei Feijó, ou Lei Barbacena, também é conhecida assim. A importação de africanos e africanas escravizados cessou apenas com a Lei Eusébio de Queiroz, não é mesmo? Lá em 1850. Veja na tabela como temos uma quantidade de leis inócuas, ou seja, que fingem diminuir o trabalho escravo, mas que não o eliminam, né? Então a manutenção do plantation é a grande marca da economia brasileira no Segundo Reinado. O surto industrial, sobretudo com Barão de Mauá e Teófilo Otoni, não foi para frente, não vingou. Por isso a gente se mantém um país latifundiário, um país agrário, um país que se mantém no plantation, tudo bem? Na sociedade, é importante lembrar que o café gerou urbanização aqui no estado de São Paulo e uma sociedade mais diversificada, né? Mas que a presença justamente do escravo limitou o surgimento de classe média e classes populares, o que afetou bastante a desigualdade no Brasil e afeta até hoje, ou se é livre e proprietário ou se é escravo. A gente não tem uma classe média no campo, porque o escravo acaba desempenhando qualquer papel que fosse necessário ali, né? Então pouquíssima presença de homens livres e pobres, né, pelas fazendas do Brasil. A classe média apenas na cidade, portanto, especialmente nas maiores cidades. Vale lembrar que no Segundo Reinado ocorreram poucas revoltas. Veja a linha do tempo. Apenas destacamos 3 revoltas. Revoltas liberais de 1842 em Minas Gerais e São Paulo e a Revolução Praieira de 1848, né? Uma outra coisa mais pontual, mas de significativo mesmo, só a Praieira de 1848 do Pedro Ivo, lá em Pernambuco. Aliás, você é de Pernambuco? De que estado que você é? Onde que você está vendo essa aula? Eu tô aqui no estado de São Paulo, como você já deve ter percebido. E você? De onde você é? Né? Conta pra mim, comenta aqui embaixo, por favor. Tá, final do Segundo Reinado, várias causas, mas nenhuma grande revolta. Veja, né? Repare na tabela, é a crise geral do Império, que começa com os conflitos entre Igreja e Dom Pedro II, especialmente por conta da encíclica Rerum Novarum, né? Como a gente pode ver nessa imagem aqui, o imperador encarando o Papa, né? O Papa dizendo da Rerum Novarum e o imperador dizendo da Constituição brasileira, porque ele não queria ter que seguir a Rerum Novarum, né? E expulsar os maçons, lembra disso? Então o primeiro elemento da crise geral do Império, a crise com a Igreja, né, a questão religiosa, depois a questão republicana, com a fundação do Partido Republicano em 1870, depois a questão militar, os problemas com o exército, né, com as manifestações do Sena Madureira, do Cunha Matos, e os militares vão se aproximando cada vez mais do positivismo e criticando cada vez mais Dom Pedro II, especialmente depois da Guerra do Paraguai, né? Mas Dom Pedro II ainda se mantinha no poder.
Ele só vai cair mesmo quando vem a abolição da escravatura em 1888. Aí sim, igreja, militares, cafeicultores já não o apoiam mais, ninguém mais apoia Dom Pedro II, e aí ele não consegue mais se manter no poder. Tudo bem? Então, retomamos aqui brevemente os elementos essenciais de período joanino e segundo reinado. Quer se aprofundar? Entra nos links aqui das aulas completas específicas desse período ou desses períodos, e aí você vai rachar de estudar. Não se esqueça de passar no site 10dehistoria.com e pegar uma lista específica de segunda fase Unicamp. Belezinha? Abraço, até mais!